Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao quarto encontro de educação à distância do IFPB. Meu nome é Jéssica Feitosa, eu sou técnica em assuntos educacionais da Diretoria de Educação à Distância do IFPB desde 2012. Eu possuo graduação em Pedagogia e especialização em Docência do Ensino Superior. O EAD é uma iniciativa da Pró-Reitoria de Ensino do IFPB, por meio da Diretoria de Educação à Distância, que hoje oferta cursos técnicos, superiores e de pós-graduação e também projetos de extensão na modalidade à distância. Devido às restrições impostas pela pandemia da Covid-19, esta quarta edição do EAD está ocorrendo de maneira totalmente online e conta com a participação de estudantes, tutores, professores e coordenadores de cursos em educação à distância. Para iniciar nossas atividades e de acordo com o que está previsto em nossa programação, prosseguimos com a palestra Educação à Distância e Ferramentas Digitais, Oportunidades e Desafios. Assim, temos a honra de apresentar as nossas palestrantes, as professoras Jamile Overnight King e Lidiane Gonçalves Barbosa Lima. A professora Jamile é formada em Letras Português pela Universidade Federal da Paraíba, com mestrado em Linguística pela Universidade Federal da Paraíba e doutorado interdisciplinar em Ciências Humanas pela Universidade Federal de Santa Catarina. Participou de formação na Universidade de Ciências Aplicadas na Finlândia. Em 2018 e 2019, atuou como formadora no Programa Nacional de Formadores da Rede Federal. Entre 2016 e 2020, atuou como vice-coordenadora do Programa Estadual Giramundo, na Paraíba. Atualmente, é professora de língua inglesa, prática como componente curricular e projeto integrador do Instituto Federal de Educação e Ciência e Tecnologia da Paraíba. Tem experiência na área de linguística, atuando principalmente nos seguintes temas: software educacional, migrações, interdisciplinaridade, metodologias ativas da aprendizagem, gamificação e ensino à distância. A professora Lidiane é graduada em Letras à Distância, com habilitação em Língua Portuguesa pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba. Graduação em Administração pela Universidade do Norte do Paraná, a Unopar. E formação em curso técnico em Segurança do Trabalho pela Escola Técnica Redentorista. Professora Jamile, professora Lidiane, obrigado por aceitar o nosso convite e podem ficar à vontade para iniciar a sua palestra. Boa tarde a todos, muito obrigada. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite, né, da Diretoria de Ensino à Distância do IFPB para estar aqui com vocês nessa tarde discutindo essas questões tão importantes para o ensino, em especial para o ensino à distância, né. Também gostaria de convidar vocês para que esse momento seja um momento dialógico, né, para a gente trocar ideias, para vocês colocarem as dúvidas que vocês quiserem a qualquer momento. Então, não precisa esperar até o final da palestra, né, para colocar a dúvida. Então, podem já lançar as dúvidas de vocês aqui no chat do YouTube, que a gente vai estar aqui pronto para responder na horinha, tá bom? Então, esse é um bate-papo mesmo, né, para a gente trocar as nossas experiências, contar um pouquinho do que a gente está fazendo, que tipo de pesquisa a gente está fazendo, sobre a educação à distância e sobre as ferramentas digitais também. Lidiane? Boa tarde a todos. Primeiramente, eu agradeço pela oportunidade de estar participando desse evento. Fico muito feliz. Agradeço também à professora Jamile, que é minha orientadora, né, no projeto de pesquisa. Cumprimento a todos, né, que estão fazendo este evento acontecer e a todos que estão nos acompanhando, né, por meio do YouTube. Então, nesse momento eu vou compartilhar minha tela para a gente poder iniciar a nossa apresentação. Eu vou deixar meu microfone aberto e, se precisarem, podem conversar comigo, né? Então, a gente trouxe aqui a nossa proposta
né, sobre educação à distância e ferramentas digitais, oportunidades e desafios, né? O que a gente pode falar um pouquinho sobre essa nossa pesquisa, né? Como Jéssica já nos apresentou, né? Nós somos pesquisadoras, eu sou professora também do Instituto Federal, né? E tenho um projeto de pesquisa junto com Lidiane, né? Lidiane, você quer falar um pouquinho? Pode ser. Então, como já fomos apresentadas, né? Eu sou aqui do Polo, né, de Campina Grande, né? Sou estudante do curso de Letras e eu vou apresentar, né, um pouco da pesquisa que eu estou desenvolvendo juntamente com a professora Jamile, que é minha orientadora. Então, vamos compartilhar, né, uma análise preliminar e os resultados iniciais, né? Então, até o final do ano, nós teremos a finalização, né, de toda a análise. Isso. Então, para começar, né, eu acho que é interessante a gente falar sobre o que é a EAD, né? Como que a gente conhece a EAD, né? Na nossa perspectiva, o ensino à distância ele promove a produção de conhecimento, o alcance de conhecimento sem fronteiras. Então, a gente consegue eliminar diversas fronteiras com o uso do ensino à distância, né? Fronteiras, por exemplo, relacionadas a fronteiras estaduais, fronteiras internacionais, né? Então, pessoas, principalmente no mundo agora, iniciando esse momento quase pós-pandemia, né? A gente consegue, por exemplo, ministrar cursos para pessoas em outros países pelo intermédio da EAD. Então, o alcance dela é um alcance muito bom, muito positivo, né? Pela EAD também, a gente às vezes consegue oportunizar a produção de conhecimento para pessoas que estão, por exemplo, no interior de uma cidade, né? Para quem seria muito difícil o deslocamento para uma cidade mais próxima, né? Demoraria muitas horas, se perderia muito tempo para chegar no local, às vezes não tem uma condução apropriada, né? Então, todas essas barreiras, elas são quebradas e por meio da EAD, essas pessoas conseguem, né, ter alcance, ter conhecimento, produzir conhecimento, né, sonhar e ter seus sonhos realizados. Né? Então, por meio da EAD, a gente consegue, por exemplo, adquirir cursos, formação em cursos técnicos, em licenciaturas, em bacharelados, né? E aí é muito importante, é uma formação muito importante para todo mundo, né? E esse torna o ensino equilibrado, né? Quase promovendo o nosso sonho utópico de educação para todos, né? Só que não é só o ensino à distância, ele não é um momento mar de rosas sempre, né? Apesar das oportunidades que ele proporciona, nós também temos alguns desafios, né? Então a gente vai apresentar um pouquinho para vocês hoje essa noção das oportunidades que a EAD traz, né? Em especial no curso de letras, e os desafios também que estão atrelados, não somente os desafios atrelados ao curso à distância per se, mas também esses desafios que surgem, né, ou surgiram a partir desse período pandêmico que a gente está vivendo ainda. Lidiane, quer falar alguma coisa? Não, pode prosseguir, professora. Ok. E aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa pesquisa, né? A Lidiane vai falar um pouquinho sobre a motivação da pesquisa dela, né? Eu fui professora do curso de letras durante um bom tempo e aí me desliguei em virtude de outros compromissos, né? E tive a sorte de ser procurada pela Lidiane no começo do ano, né? Para orientá-la nesse projeto de pesquisa. E aí ela agora vai falar um pouquinho porque eu fiz dela, eu sou só a babá. Acho que temos alguma pergunta? Temos. Deixa eu olhar aqui. Sim. Temos a pergunta de Rafael Xavier. Ele pergunta: você observa alguma diferença de comportamento no uso das ferramentas digitais na EAD aqui no Brasil, quando comparado ao cenário internacional?
Boa pergunta, Rafael. Gostei da sua pergunta. Eu achei bem interessante, até porque eu tenho a oportunidade de ter esse contato com universidades da Finlândia e observar como que as ferramentas digitais são utilizadas lá e como elas são utilizadas aqui. Então, eu acho que a sua pergunta é super pertinente, eu consigo respondê-la, né? Então, pode repetir, Juliana, por favor? Posso. Você observa alguma diferença de comportamento no uso das ferramentas digitais na EAD aqui do Brasil, quando comparada ao cenário internacional? Então vamos lá. Diferença de comportamento. Eu acredito que provavelmente você deve estar falando sobre o tipo de ferramenta que é utilizado, né? E aí eu posso dizer para você, por exemplo, que no Brasil a gente ainda está engatinhando na utilização de ferramentas que são gamificadas, que utilizam a gamificação, né? Enquanto que o que eu observei, até bem recentemente na Finlândia, numa universidade na cidade de Tampere, é que existe uma utilização muito forte de ferramentas digitais gamificadas, em especial para as aulas que são ministradas no modelo híbrido, né? Ou que estavam sendo ministradas no modelo meramente remoto. Então, existe uma grande utilização. E no Brasil, eu observo que a gente ainda está um pouco assim tímido na utilização. A gente usa muito, por exemplo, videoaulas no YouTube, utilizamos muito as ferramentas Google, né? E não estou dizendo que as ferramentas Google são ruins, elas são muito boas, elas facilitam bastante a nossa vida, né? A gente utiliza muito o Google Docs, né, para produção de texto, utiliza o Google Forms para realizar, por exemplo, testes, né, e testes de correção automática, o que é realmente muito positivo, porque facilita tanto a vida do professor, né? Porque o teste normalmente de correção automática ele já corrige automaticamente para o aluno, né? Quanto à vida do aluno. Porque o aluno, quando ele faz uma atividade, ele quer ter feedback imediato, né? Então, a gente vive nesse momento millennial, eu acho, né? Que os nossos alunos, eles são imediatistas. E não é uma qualidade negativa, né? A gente faz uma atividade, a gente quer saber como é que a gente teve rendimento naquela atividade, como que eu fui, eu acertei tudo, o que que eu errei, por que que eu errei, né? E aí, essas ferramentas Google, elas têm essa possibilidade de feedback imediato, né? O que facilita muito a nossa vida. Então, esse é a minha observação, assim, inicial sobre a utilização de ferramentas digitais, né? Uma outra observação, eu acho que eu poderia também arriscar dizer, nós ainda estamos também tímidos em relação à utilização dos modelos híbridos, né? O modelo híbrido de ensino é aquele modelo que vai combinar momentos presenciais com momentos online. E esses momentos online, eles não são necessariamente simultâneos, ok, Rafael? Eles são momentos que eles são feitos online, utilizando ferramentas digitais, qualquer ferramenta que o professor desejar. E aí pode ser também vídeo no YouTube, pode ser um mural digital como Padlet, pode ser ferramentas gamificadas como o Kahoot, o Quizzes, entre outras. Então, eu acho que eu posso emitir a minha opinião exatamente sobre essas duas diferenças de comportamento, né? A nossa timidez, ainda que nesse momento quase pós-pandemia, né, a gente ainda está assim engatinhando ainda na utilização desse tipo de ferramenta. Tá bom? Podemos continuar? Sim, pode sim. Ok. E aí a gente estava falando sobre a nossa pesquisa, né? E sobre o perfil do nosso pesquisado, né? E a Lidiane vai comentar um pouquinho agora. Pode. Fica à vontade, Lidiane. Então, pessoal, como eu já havia falado, né, nós vamos compartilhar, né, um pouco de uma análise preliminar e os resultados iniciais, né, da nossa pesquisa que está em desenvolvimento ainda. Mas, primeiramente, eu vou falar o que me motivou, né, a explorar essa linha de pesquisa das ferramentas digitais, da tecnologia da educação. Então, em 2019, eu tive a oportunidade, por meio do IFPB, fazer um intercâmbio no Canadá, né, na cidade de Toronto, e para fazer um curso de imersão em língua inglesa, né? Foi uma oportunidade de muito aprendizado, né, sem dúvidas. E eu tinha aula, né, pela manhã e à tarde, né, com professores diferentes.
E o que me motivou foi o simples fato, né, de ter observado, né, que esses professores, eles utilizavam ferramentas digitais, né, em suas aulas, né, como o Quizlet, o Kahoot, muitos vídeos, né, dentre outros ferramentas, né, e que tornavam as aulas, né, mais interativas, mais atrativas, né, o engajamento dos alunos nas aulas eram maiores, e isso aproximava, né, mais os alunos, né, até porque na turma, né, tinha alunos de várias nacionalidades, então a metodologia aliada com as ferramentas digitais, né, utilizadas pelos professores, proporcionavam, né, um engajamento dos alunos. Então, a partir disso, eu comecei a pensar mais sobre essas questões, né, em realizar algum estudo, uma pesquisa quanto a isso. E no ano passado, né, 2020, eu iniciei uma pesquisa sobre metodologias ativas, sobre TICs, né, e seguindo essa mesma linha, né, este ano, né, eu entrei em contato com a professora Jamile, né, já com algumas ideias, e daí, né, com suas orientações, submetemos o projeto e fomos selecionados, né? Então, esse projeto é financiado pelo PIBIC-AD, né? O edital é o número 03/2021. E os objetivos da pesquisa, né, são as seguintes, né? Identificar quais ferramentas digitais são usadas no curso, né, licenciatura em Letras à Distância com habilitação em língua portuguesa do IFPB, que é o que vamos apresentar, certo? É um dos objetivos que já foram alcançados, e os próximos objetivos ainda estão, né, em fase inicial, que é analisar as vantagens e desvantagens de cada ferramenta digital, né, encontrada na coleta de dados a partir de questionários aplicados com alunos do curso de letras, e também elaborar um manual didático docente apresentando opções de uso das ferramentas digitais, certo? Então, desse modo, né, há a possibilidade do projeto corroborar, né, para o ensino do curso de letras, e espera-se que os resultados alcançados até o momento e os que ainda serão, né, nas próximas etapas, possam contribuir, né, para o aumento ou o aprimoramento do conhecimento sobre essa temática investigada pela pesquisa, e que também possa servir de fomento, né, para futuros trabalhos, para futuras pesquisas. Então, nesse projeto de pesquisa, está sendo utilizada como metodologia a revisão da literatura, né, e o método qualitativo e quantitativo, certo? Sendo que os dados recolhidos, né, foi por meio de um questionário diagnóstico, né, utilizando o Google Forms, composto por 17 perguntas, e foi aplicado a 122 discentes, graduandos a partir do segundo até o 8º período do curso de letras. Então, os participantes voluntários, eles são do campus de João Pessoa e dos respectivos, né, polos de Picuí, de Souza e de Campina Grande. E responder esses questionários, né? Uhum. Perdão, antes de responder as perguntas, né, eles também assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido, né, em que a gente protege a identidade deles, né, e não revela. Então, todas as perguntas e as respostas que eles fizeram, elas são mantidas em sigilo e elas servem para nos fornecer esses dados, mas não, nunca jamais para revelar as identidades dos nossos participantes, né? Como a Lidiane já falou, eles são voluntários. Isso. Então, esses participantes, eles tiveram um prazo de 1 mês, né, para responder ao questionário. Nós pedimos apoio das coordenações, né, para divulgação. A coordenação de tutoria postou, né, no painel de notícias da plataforma do curso, né, divulgou, né, um convite, fazendo um convite aos discentes, né, a participarem da pesquisa.
E também compartilhei no WhatsApp, né, em grupos do curso de letras, né, que eu participo, né, para captar um número, né, considerável de participantes. Podemos prosseguir para o próximo slide. Então, foi perguntado aos participantes quais ferramentas digitais, né, foram usadas até o momento no curso. Como vemos aí na nuvem de palavras, né, de uma maneira geral, as citadas pelos alunos foram essas, né? Então, observa-se que o Meet, né, está bem em evidência aí. Como sabemos, é uma plataforma muito prática e que no contexto da pandemia, né, teve um aumento expressivo de uso. Inicialmente, essa ferramenta ela foi criada para o público corporativo, mas com a intensificação da pandemia, ela se tornou gratuita. Então, muitos professores do curso, né, começaram, né, a adotar, né, como uma ferramenta para as suas aulas. Temos também o Moodle, né, que é o software responsável para apoiar a aprendizagem dentro dos ambientes virtuais, e é por meio do Moodle que se pode, né, criar as salas de aulas virtuais, né, e desenvolver o ensino à distância. Temos também o WhatsApp, né, que também está em destaque aí, que já é uma ferramenta bastante conhecida, né, um aplicativo bastante popular, né, que transformou a comunicação entre as pessoas do mundo todo, né? Então, vários grupos, né? Tem vários grupos, né, formados pelos alunos, né? E quando tem atividades colaborativas, formam-se mais grupos. Então, é uma ferramenta que é bastante utilizada. Temos também o YouTube, que já é uma ferramenta também bastante utilizada, né? Os professores, eles disponibilizam os links no ambiente virtual, né, como materiais complementares. O Big Blue Button, que é a plataforma de videoconferência, né, que o curso utiliza, e os alunos que são mais veteranos, né, antes da pandemia, acompanhavam mais as aulas por meio dele. Temos também o Google Drive, né, que também muitos alunos utilizam, né? Eu mesma, como aluna, né, do curso de letras, utilizo muito. Digamos que é uma ferramenta que é minha companheira diária, né? É onde eu salvo todos os meus materiais de estudo do curso, onde eu realizo também as atividades colaborativas, né, com os colegas de curso. E temos aí várias outras ferramentas, né, que foram citadas pelos alunos de letras, né? Não vou falar sobre cada uma, porque são várias, mas falei mais especificamente as que estão em destaque, que são as que são mais usadas. E aí eu acho que eu retomo a pergunta do Rafael, né, sobre o comportamento, né? A gente observa como que tá pequenininho aqui, né? Por exemplo, temos o Kahoot, né, com 11 respostas, certo, Lidiane? Isso. O Quizzes com 4 respostas. E o Kahoot e o Quizzes, eles são ferramentas bem semelhantes, assim, no sentido de trazer uma prática gamificada, né? Os alunos vão responder. É um Google Forms, mas é um Google Forms animado, né? Que tem competição, uma competição sadia, obviamente, né? Mas todos dois eles vão trazer, por exemplo, uma prática gamificada que vai atribuir pontos. O Quizzes ele traz, por exemplo, a opção de você colocar memes entre as respostas. Às vezes você pode ter uma questão, se você errou uma questão, você pode tentá-la de novo, né? E aí eles têm, assim, pouca incidência nas respostas. A gente observa aqui, ó, 4, 11 incidências, né? Tem o Quizlet aqui embaixo, ó, menorzinho ainda, apenas 3, né? Então, eu acho que é muito interessante porque está bem relacionado à pergunta que o Rafael fez anteriormente, né, sobre esse comportamento. Quando a gente vai para um cenário internacional, a gente observa, inclusive, na própria fala da Lidiane, né, que professores no Canadá usavam muitas atividades de quizzes, né, e os benefícios que essas atividades trazem, né, não somente no meio virtual, mas também fazer a atividade do quiz na sala de aula de forma presencial muda o ambiente da sala de aula.
Eu sei que a gente está num evento de ensino à distância, mas é um evento de formação de professores também, né? Então, assim, nem sempre a gente vai trabalhar exclusivamente com o ensino à distância, né? Então, nós temos também a oportunidade de trabalhar com o ensino presencial. Então, essas 2 ou 3 ferramentas, elas também modificam o nosso ambiente de ensino e aprendizagem, traz uma relação diferente com a sala de aula, uma relação talvez de prazer em participar dessa competição, né? Sem ser uma competição violenta, sendo uma competição sadia, né? Que traz bons momentos de troca entre os alunos, né? Sem querer interromper, mas já interrompendo um pouco, né, Lidiane? Desculpa. Não, que é isso, professora. Pode interromper a hora que quiser. Fique à vontade. Bom, continuando. Então, vamos lá para outra pergunta também que foi feita aos alunos, né, que foi como considera o uso das ferramentas digitais utilizadas no processo educativo do curso, né? Então, vemos aí, né, na tabela os resultados. Na segunda linha da tabela, nós observamos que 68% dos alunos concordam totalmente que as ferramentas digitais aumentam, melhoram a interatividade, né, entre os alunos e professores. Na terceira linha da tabela, né, mais de 69% dos alunos concordam totalmente que as ferramentas digitais, né, utilizadas no processo educativo do curso aprimora o desenvolvimento de habilidades comunicativas. Na linha seguinte, nós observamos que 60% dos alunos consideram que as ferramentas, né, estimulam o trabalho colaborativo. E na próxima linha também temos 54% dos alunos que concordam totalmente que as ferramentas, né, aumentam, né, a motivação. E na última linha da tabela, observa-se que mais de 51%, né, consideram que as ferramentas digitais melhoram a atenção dos alunos no processo educativo do curso, né? Então, em síntese, né, essa questão sobre o uso das ferramentas, né, utilizadas no processo educativo do curso revela altos índices de concordância da opção de concordo totalmente, né? E isso são indícios de que, de acordo com a percepção dos respondentes, né, a utilização das ferramentas no processo educativo do curso é considerado, né, algo importante, né, algo relevante. Então, os recursos digitais, eles podem ser vistos como ferramentas, né, promotoras do ensino, né, podendo contribuir e tornar o aprendizado mais efetivo e mais prazeroso. Mas nós observamos também na tabela que uma pequena porcentagem se posicionou como neutro, ou que discorda parcialmente, ou discorda totalmente, né? E isso pode indicar falta de conhecimento e domínio dos alunos sobre ferramentas, e isso, né, de certa forma, impede que esses discentes eles observem que os recursos tecnológicos, né, que as ferramentas digitais, elas auxiliam, né, que elas ajudam e tornam-se mediadores da aprendizagem. Só fazendo um parênteses, segundo José Manuel Moura, né, que é um professor, um pesquisador e também orientador de projeto de transformação na educação, e que ele dá ênfase em metodologias ativas, modelos híbridos, tecnologias digitais. E, segundo ele, a incorporação das ferramentas tecnológicas nas aulas, né, ocasiona mudanças. Só que os aplicativos, né, os recursos tecnológicos, por si só, não fazem a diferença, né? O que faz a diferença no aprendizado, né, é essas ferramentas estarem nas mãos de educadores, né, de gestores, e até mesmo de alunos que tenham, né, uma mente aberta, uma mente criativa, né? Então, outro ponto também que vale observar é que, nos dias atuais, o processo de aprendizagem, né, exige do educador uma prática diferenciada, né? Então, para conseguir atrair a atenção, né, e manter
os alunos ativos em sala de aula, né? Então, esses futuros professores de língua portuguesa, né? E eu também me incluo, né? Certamente irão necessitar de recursos que auxiliem nas práticas pedagógicas para engajar os alunos. Algum comentário, professora? Não sei se vocês viram aparecer aqui no canto superior da tela umas mensagens. Aparece aí para vocês, não? Não. Não, ainda bem, porque são meus alunos trabalhando no Padlet agora. Então, Não. colaborativamente no Padlet agora. Era meu único comentário. Continuando. Então, apesar do curso de letras, né, em língua portuguesa ofertado pelo IFPB ser na modalidade EAD, achamos pertinente também questionar o estudante com a seguinte pergunta: o isolamento social causado pela pandemia do coronavírus lhe impulsionou a explorar novas ferramentas digitais? Então, os dados do gráfico, né, que mostram que 72,1% dos alunos buscaram, né, explorar novas ferramentas, enquanto que apenas 27,9% não explorou. Né? Então, esse percentual significativo de mais de 72%, né, possibilita interpretar que é um indicativo que o interesse de buscar novas ferramentas permite a esse futuro docente, ou até mesmo, né, para quem já é docente, porque, né, tem vários alunos do curso de letras, né, que já são professores, né, já têm outras formações. Então, o interesse de buscar novas ferramentas permite, né, enriquecer o trabalho, desenvolver práticas educativas mais inovadoras e também competências, né, para a efetivação da aprendizagem do aluno. Professora, acho que você pode dar mais um clique. Não, pode voltar. Eu pensei que tinha mais alguma coisa, é aqui mesmo. Então, e principalmente nesse contexto de pandemia, os alunos que estão passando por essas disciplinas, né, de orientação de estágio supervisionado, especificamente as de regência, né, que ministram aulas, e de acordo com a realidade da escola, né, necessitou utilizar ferramentas para preparar as aulas, né, para ministrar. Então, esses, né, são indicativos que mostram que o isolamento social impulsionou aos alunos de letras a buscar, né, explorar novas ferramentas. Pode seguir. Então, diante da questão, da questão anterior, né, que acabamos de ver, os 72,1% dos alunos citaram ferramentas, né, e as mais citadas foram o Google Meet, né, que, como eu já falei, no contexto da pandemia, teve um aumento expressivo de uso, e levando em conta que muitos alunos do curso de letras já atuam como docentes, ou, como eu já falei também, está passando pelas disciplinas de estágio, então passam a utilizar, né, essa ferramenta como principal auxílio em suas aulas. Né? O Google Sala de Aula também, né, passou a ser muito utilizado, né, principalmente para quem já está atuando como docente, como professor, para ajudar a gerenciar os conteúdos, compartilhar materiais com os alunos, né, realizar atividades. O Kahoot, que é uma ferramenta, né, capaz de unir conteúdo e jogos, né, de engajar os alunos e que auxilia no processo de ensino de aprendizagem, tornando as aulas mais interativas. O YouTube, né, já é uma ferramenta muito, muito utilizada, né, e é de grande auxílio para os cursos de uma forma geral, e ajudou muitos professores e estudantes nesse período pandêmico. Temos também o Padlet, que é uma ferramenta, né, muito útil, né, e que permite a criação de murais, né, de quadro virtual dinâmico e interativo, né, para registrar e compartilhar conteúdos. E, por último, aí temos o Zoom, né, que também é uma plataforma de videoconferência
e se popularizou também durante a pandemia. Outra pergunta, né, feita aos alunos foi: você considera que o curso ou alguma disciplina te incentiva a buscar novas ferramentas digitais? Então, temos aí, né, os dados apresentando no gráfico que 61,5% dos alunos disseram sim, né, que o curso ou alguma disciplina, né, incentiva a buscar novas ferramentas, enquanto que 38,5% responderam que não, né? Então, o resultado sugere que a maioria dos alunos reconhece, né, o incentivo de buscar ferramentas por parte de algumas disciplinas, e as mais mencionadas pelos alunos foram, né, as disciplinas na área de literatura. Então, foram citadas, né, literatura e ensino, literatura portuguesa, né, que está inclusa aí literatura portuguesa 1 e 2, literatura brasileira, que também são 5 disciplinas, né, literatura brasileira 1 até a 5, literatura infanto-juvenil também, e foi citada também a disciplina de estrutura e funcionamento da educação básica, né? Temos as disciplinas de seminários, que são 4 também, de seminário interdisciplinar 1 até o 4, e também orientação de estágio supervisionado, né? Também são 4 disciplinas. E, por último, informática básica, que é uma das primeiras disciplinas do curso. Então, essas disciplinas elas foram consideradas, né, pelos alunos as que incentivavam, ou melhor, que incentivam, né, a buscar novas ferramentas, mas também alguns alunos eles responderam que consideram que o curso como um todo, né, incentiva a estar buscando novas ferramentas. E aí a gente chega finalmente nas oportunidades e nos desafios que o curso de letras proporciona, né, Lidiane? Isso. Então, o ensino, né, à distância, juntamente com as ferramentas digitais, oferece oportunidades, né, mas também existem os desafios. Então, vamos abordar aqui alguns pontos, né, que são importantes de cada um. Eu vou falar sobre algumas, né, depois eu passo a bola para a professora Jamile. Então, em oportunidades, temos a autonomia, né? Pelo fato do professor e aluno eles não estarem fisicamente juntos, né, os alunos eles precisam, né, apresentar autonomia em suas ações para a organização. E o ensino à distância dá, né, essa oportunidade de conciliar a rotina diária com o estudo, né, do aluno ser gestor do seu tempo, né, do seu processo de aprendizagem, ou seja, dá ao aluno, né, flexibilidade de tempo e espaço, né, e tendo em mãos à disposição das ferramentas, né, disponíveis no ambiente virtual da instituição, e outras ferramentas também que estão aí, né, e que vão surgindo e servindo de auxílio para a aprendizagem. Nos resultados obtidos a partir do questionário aplicado, mais da metade dos alunos, né, eles responderam que o curso, né, pelo fato de ser à distância e proporcionar, na verdade, que eles escolheram o curso, né, pelo fato de ser à distância e proporcionar uma certa liberdade, né, de estar, né, de estudar, na verdade, a hora que quiser, né, onde quiser. Então, com relação à interação, né, a gente sabe que o ensino à distância, né, nós sabemos que exige, né, a ajuda, o auxílio de tecnologias. E as ferramentas digitais, elas possibilitam, né, a oportunidade de interação entre professores e alunos. E com a pandemia, nós percebemos que houve um crescimento na utilização de recursos, né, para auxiliar as aulas, e vários alunos, né, responderam no questionário que, por exemplo, o Meet, né, possibilitou uma interação maior entre o aluno e o professor. Nos desafios, temos insegurança na utilização de novas ferramentas, né? Existe, na verdade, a resistência, né, a insegurança
no uso de novas ferramentas, né? Alguns alunos responderam no questionário que têm um pouco de dificuldade em certas ferramentas, ou que pedem a ajuda de alguém, né, que tem mais experiência. E outros disseram que também não são muito bons, né, em tecnologia, não dominam muito ferramentas. Quanto à motivação, eu acho que é um dos maiores desafios, né, no ensino à distância, manter os alunos focados e motivados, né? Então, segundo alguns estudiosos, eles apontam dois tipos de motivação, né, ou orientações motivacionais, que é a motivação intrínseca e a extrínseca, né? A motivação intrínseca, né, acontece quando o aluno ele realiza uma atividade por iniciativa própria, ou achá-la interessante, né, e prazerosa, independente de qualquer recompensa, né? Enquanto que a motivação extrínseca, o aluno ele realiza atividades visando o reconhecimento ou o recebimento, né, de recompensa. Então, diante do que foi analisado, foi possível interpretar que os dois tipos de motivação, né, intrínseca e extrínseca, estão presentes nos alunos de letras, certo? Então, eu vou passar a palavra para a professora Jamile, né, que tem mais propriedade, mais experiência para falar sobre essas questões. Claro, imagina. Eu acho que é interessante a gente lembrar, né, que o nosso aluno, ele, como o Lidiane já mostrou, ele escolhe, né, o curso de letras. E quando, nesse momento, nesse ato de escolha, ele sabe como é que funciona, ele sabe que é um curso que é à distância, né, que não necessita da presença dele física, né, e que ele vai ter essa autonomia, ele vai ter essa liberdade de utilização de espaços diferentes de aprendizagem, né? Utilizando, inclusive, o que a gente chama muitas vezes de mobile learning, né? Que é essa aprendizagem móvel. Antes da pandemia, os nossos alunos de ensino à distância, eles poderiam aprender, por exemplo, no caminho da casa para o trabalho, se eles trabalham. Então, eles poderiam estar com o telefone celular deles lá, lendo um texto, fazendo alguma atividade, marcando uma atividade, e até mesmo agora, nesse momento de retomada, eles já podem, né, continuar fazendo ter esse tipo de autonomia em relação aos ambientes de aprendizagem, né? Ambientes que não são ambientes tradicionais, como o ambiente da sala de aula, né? E um outro fato que eu acho que é muito interessante mencionar é a oportunidade que o curso de letras, em especial o nosso curso de licenciatura, né, em letras, proporciona para os alunos, que é a simulação de uma sala de aula, né? E é uma oportunidade bem específica, porque, por exemplo, eu dou aula num curso de licenciatura, que é um curso presencial. E aí, os alunos, durante toda a formação deles, não agora, né, nesse momento do ensino remoto, mas toda a formação deles é uma formação voltada para o ensino presencial, né? Então, a gente não tem uma formação, ou pelo menos não tinha até agora, uma formação que orientasse esses futuros professores a lidar com o ensino à distância. No caso do curso de letras, não. São pessoas que passaram a vida inteira num curso presencial, então elas já trazem essa bagagem, essa experiência, né, com elas, e agora elas estão nesse ambiente, né, de ensino virtual, aprendendo também um pouquinho sobre como ministrar aulas, né, de forma virtual, à distância. Então, eu acho que essa oportunidade é bem única em relação ao nosso curso, aos cursos de EAD em geral, né, e eu falo em específico com muito, muito carinho do nosso curso de letras, né, que ele tem essa oportunidade de simular a sala de aula virtual, né? Então, os nossos alunos, eles têm também eles trazem com eles o desenvolvimento dessa nova competência, né? Em relação aos desafios, né, como Lidiane já apontou, a questão da motivação, né, e em especial eu acho que a gente trata um pouquinho dessa motivação nesse período pandêmico, né? A motivação, ela não é uma motivação de, eu preciso estudar, eu quero estudar, mas às vezes a gente tem algumas outras dificuldades estão atreladas também que às vezes mexem com a nossa motivação, às vezes a questão política e social que a gente está vivendo no país, financeira, né? Isso tudo traz algum elemento ou outro que
baixa um pouquinho o nosso nível de motivação, né? Às vezes uma casa que não tem um ambiente que você possa estudar também dificulta, né? E aí a gente cai exatamente nos desafios de recursos, equipamentos, familiaridade com essa nova forma de estudar também, né? Às vezes a gente não tem recurso financeiro para investir num equipamento, né, num telefone celular ou num computador, para poder utilizar e desenvolver mais conhecimento no ensino à distância, né? Às vezes a gente não tem familiaridade com os softwares, né, educacionais, com os aplicativos, e aí isso está ligado diretamente também à motivação. Às vezes eu fico frustrado porque eu não consigo utilizar e aí eu desisto, eu não quero mais utilizar, né? E se eu tivesse de forma presencial, numa sala de aula com os meus colegas e eu dissesse, eu não estou conseguindo fazer isso, muito provavelmente eu ia ter algum colega que ia chegar, não, mas eu vou te ajudar. No ensino à distância, não. No ensino à distância, nós estamos um pouco isolados. Então, se eu não me comunico com os meus colegas, não externo a minha frustração, a minha necessidade de apoio, a minha necessidade de ajuda, então, muito provavelmente, os meus colegas não vão poder me ajudar, porque eles não vão estar cientes dessa minha necessidade, né? Então, são desafios também do ensino à distância, né? Não são particulares do ensino à distância, mas eu acho que eles se agravaram um pouquinho mais agora durante esse período da pandemia, né? Um outro desafio também, né, é o desafio da inclusão, né? Então, quando a gente ensina, a gente tem que pensar num ensino inclusivo também, né? Então, para os nossos alunos, por exemplo, os nossos alunos surdos, que têm deficiência visual, entendeu? Que tem alguma deficiência de manuseio de equipamentos, então são desafios também. Às vezes, nossos alunos que têm transtorno do espectro autista. Então, todos esses desafios, né, eles se apresentam para os professores que ministram as disciplinas, né, e que devem encontrar, né, em diálogo com os seus alunos, né, as melhores soluções para poder munir esses alunos de conhecimento, né, fazer com que todos os alunos alcancem o conhecimento, né. Ninguém fica para trás, ninguém larga a mão de ninguém, né. Opa, chegamos no final. Será que a gente quer falar mais alguma coisa, Lidiane? Só para fazer um comentário mais, né? Só para acrescentar mais. Minha experiência, né, na primeira graduação foi à distância, né? Eu terminei em 2017 e o que eu percebo é que de lá para cá, né, o avanço da tecnologia, né, o acesso a novas ferramentas digitais, né, cresceu muito, né? E o que eu utilizo hoje no curso de letras à distância, né, com certeza, são recursos que me auxiliam muito mais, né, no meu processo de aprendizado do que quando eu fiz, né, a primeira graduação, né? Apesar de ter o quê? Um intervalo de 4 anos, né? Então, mas teve um avanço, né, bastante significativo. Então, eu vejo que eu, como, né, aluna do curso de letras, né, como futura docente, né, eu preciso, né, me adaptar, né, me atualizar nessas questões tecnológicas, né, para que eu possa aplicar com os alunos e sejam, de fato, ferramentas que auxiliem no processo de aprendizagem, né. Nós vemos que a internet, né, as ferramentas digitais, as tecnologias, né, são recursos que estão, né, mudando todos os hábitos educacionais, né, familiares, né, e profissionais também, e não há mais aquela forma, né, que nossos pais, nossos avós aprenderam, né, e isso já acabou. Então, eu acho que é algo que nós, né, que somos da área da educação, né, quem atua como docente ou ainda quem está nesse processo de formação, precisamos ficar atentos, né, porque acredito que esse é o futuro da educação, né. Então, é só esse comentário que eu queria acrescentar, né, no meu ponto de vista, né, como aluna ainda do curso de letras. Essas são as nossas referências, né? Acho que em breve vocês vão ler um pouquinho sobre essa nossa pesquisa, explicando, né? Eu vou encerrar meu compartilhamento de tela, porque eu acho que tem mãozinha no ar, né? Vamos?
Tiago Pereira, vocês chegaram a identificar dificuldades de acesso a equipamentos, celulares, computadores, ou então acesso à internet sem qualidade para uso? Se sim, como contornar essa dificuldade? Lidiane? Pode responder, professora, se quiser. A senhora quer mais? Eu acho que a gente tem dificuldades de acesso, né? Em especial, se a gente pensa, por exemplo, que esse aluno da EAD até início de 2020, ele sozinho, estava sozinho estudando, só ele em casa. Mas aí, com a pandemia, muito provavelmente outros familiares, filhos, né, começaram a utilizar. Então, tiveram que, muito provavelmente, Lidiane vai me corrigir se eu estiver errada, compartilhar aparelhos. E esse compartilhamento de aparelhos vai dificultar, obviamente, no rendimento desse aluno, porque ele vai ter um número reduzido de horas, né, para acessar as atividades dele, acessar e fazer com calma, porque ele vai ter que dividir com um parente, um filho, né, alguém que também precisa desse acesso, né. A dificuldade da internet, acho que também foi identificada, né, Lidiane? Isso. E como que isso foi solucionado durante o período da pandemia? Eu posso falar no âmbito do Instituto Federal da Paraíba, que nós oferecemos editais, são editais de apoio à internet. Eu não sei exatamente o nome agora, eu vou estar errando se eu chutar o nome certo. Mas a gente teve edital de apoio para aquisição de equipamentos e também tivemos edital de apoio para aquisição de internet. E aí aquele candidato, né, que se encaixaria naquele perfil, aplicaria para aquele edital, haveria uma seleção e se ele fosse agraciado com aquele edital, ele teria recursos para ou comprar um equipamento novo ou comprar pacotes de dados para ter acesso à internet. Se eu não me engano, a gente também teve editais de empréstimos de aparelhos, que foram a terceira opção. Lidiane, mais alguma? Não, só para acrescentar, né, na pesquisa, né, no questionário respondido pelos alunos, vários alunos eles responderam que compartilham, né, o aparelho, né, o equipamento com algum familiar, né, e vários relataram, né, até que tem filhos, né, em idade escolar e tem que dividir, né, então torna-se, né, algo mais complicado, né, para ministrar, né, na verdade. Mais perguntas? No momento, não. Então, acho que nesse momento a gente deixa, né, aberto para perguntas, quem quiser fazer algum comentário. Estamos aqui à disposição. Meus colegas de curso que devem estar aí assistindo. Nessa oportunidade, a gente agradece também, né, mais uma vez o convite da Diretoria de Ensino à Distância para participar desse evento, falar sobre uma pesquisa, quase uma meta-pesquisa, né? Uma pesquisa de uma aluna do curso de letras sobre o curso de letras para o curso de letras. E eu acho que a gente tem recebido um feedback muito bom com essa pesquisa, né? Dos alunos em relação ao nosso curso. Eu falo nosso, apesar de não estar mais na letras, mas eu considero que é meu também ainda. Eu sou formada em letras, né? Então, é um curso que eu tenho muito carinho, muito apreço, assim. É um curso que é coordenado por amigos meus que têm também muito carinho, muito apreço, né? Desenvolvem trabalhos fantásticos e a gente já teve muita pesquisa bacana, com muitos resultados legais. E eu acho que a gente, com essa pesquisa, está obtendo um feedback muito bacana também sobre as ferramentas digitais no nosso curso, né? Como funciona. Bem, se nós temos mais alguma pergunta, alguma contribuição? Não. Não, né? Então, bem, se nós não temos mais nenhuma pergunta, nenhuma contribuição, então eu gostaria de agradecer, né, em nome da Diretoria de Educação à Distância, agradecer a todos os participantes, né, porque na sua grande maioria todos já estão conosco desde quarta-feira, desde o início do evento.
Agradecer também a disponibilidade da professora Jamile e da professora Lidiane em compartilhar conosco esta pesquisa, né, com o tema sobre as ferramentas digitais, né? A gente tem certeza que essa pesquisa vai contribuir muito com relação às metodologias ativas, né, no fazer pedagógico desse docente da educação à distância, né? E, por fim, eu gostaria de agradecer imensamente também aos servidores da educação à distância, aos servidores de outros setores do IFPB, que trabalharam incansavelmente para que esse nosso quarto encontro de educação à distância ele se tornasse uma realidade, né? Mesmo em tempos de pandemia, há essa necessidade dessa discussão sobre o ensino à distância, não é verdade? Então, eu gostaria de agradecer a todos os envolvidos, os participantes, as professoras, aos colegas da diretoria, tá bom? E um bom final de semana a todos, um abraço e que Deus nos abençoe. E eu quero parabenizar a organização também, porque foi um evento muito bom, maravilhoso, extremamente organizado, com excelentes mediadores. Então, registro aqui também os meus mais sinceros parabéns a todos. E muito obrigada a Margarida também, que esteve aqui conosco. Eu também agradeço a oportunidade, né, de participar desse evento e que, de alguma forma, a nossa apresentação tenha contribuído. E é isso. Muito obrigada, uma boa tarde e um ótimo final de semana a todos.